Estudo Bíblico, 1 Samuel 2, versos 12 a 36. Versos 12 a 36. A falha de Eli de liderar a sua família provocou mais tarde o seu fracasso como líder religioso. Esse juiz reverenciado de Israel falhou na disciplina dos seus 2 filhos e acabou criando rebeldes espirituais. Eli perdeu sua credibilidade, seu trabalho e, posteriormente, a sua vida. Versos 13 a 17. Costume daqueles sacerdotes. Aquilo que se justifica pelo precedente de fato, o precedente se encontra na lei de Deuteronômio 18:3 e Levítico 7, versos 31 a 34. Os filhos de Eli eram culpados de duplo pecado. Em vez de tomar apenas a porção que lhes era devida, tiraram tudo o que o garfo apanhasse. E B, tomavam sua parte antes que a gordura e o sangue fossem oferecidos ao Senhor. Ao que parece, os sacerdotes não aceitavam convites para as refeições familiares, mas queriam que os pedaços escolhidos fossem enviados aos seus lares. Para se certificarem de que receberiam esses pedaços melhores, insistiam em que seus servos fossem buscá-los antes das ofertas serem feitas. Verso 18. Vestido de uma estola sacerdotal de linho. A estola sacerdotal era uma vestimenta leve, segundo Samuel 6,14, usada pelos sacerdotes menos graduados, os levitas juízes e pessoas importantes com propósitos religiosos. Não deve ser confundido com o éfode usado na profecia. Embora os sacerdotes egípcios também usassem roupas de linho, não podemos ter certeza se suas vestes influenciaram a dos sacerdotes hebreus. Verso 19. Uma túnica pequena. O hebraico meil indica uma espécie de manto longo e solto usado pelos reis. 1 Crônicas 15, 27. Profetas, 1 Samuel 15, 27. Homens de posição, Jó 2, 12. E mulheres da sociedade, 2 Samuel 13, verso 18. Tinha uma abertura para passar a cabeça e cortes dos lados para os braços, mas não tinha mangas. Era usada por cima das roupas de baixo. Verso 21. Cresceu. O mesmo verbo foi usado para com Moisés, Êxodo 2, 10. Pode indicar desenvolvimento mental e moral, além de crescimento físico. Nota homilética. Bênção do povo cumprido. Ana fez um voto, capítulo 1, verso 11. Ana cumpriu o voto, capítulo 1, versos 24 e 28. A bênção do voto cumprido. Lucrou 500%, pois teve mais 5 filhos. Verso 22. As mulheres que serviam à porta. Êxodo 38, 8 menciona essas mulheres que se reuniam para ministrar. Há quem pense que os 2 filhos de Eli introduziram a prostituição religiosa de Canaã no templo de Siló. Outros acham que essas mulheres eram aquelas que cuidavam de crianças pequenas como Samuel. Verso 24. Fazendo transgredir o povo. A Septuaginta diz: de modo que o povo do Senhor não adora, isto é, recusa-se a assistir aos cultos por causa da imoralidade dos líderes. Verso 25. Pecando o homem contra o próximo. Quando um homem tem uma queixa contra o outro, o assunto pode ser resolvido por Deus através de seu representante, o juiz. Salmo 82, 3. Ou por meio da sorte sagrada lançada pelas mãos do sacerdote. Mas no caso em que Deus é o queixoso, não pode haver referência a uma parte desinteressada e o crime incorre em vingança direta do céu, porque o Senhor os queria matar. Veja a linguagem de Êxodo 4, 21 e Josué 11, 20, onde lemos que o Senhor endureceu os corações de Faraó e dos cananeus, e 1 Samuel 16, 14, onde se diz que um espírito maligno da parte do Senhor
atormentava Saul. Contudo, temos certeza de que o Senhor se deleita na misericórdia, Miqueias 7:18, e não tem prazer na morte dos ímpios, Ezequiel 18, versos 32. Essa coexistência da misericórdia com o juízo na vontade divina, Êxodo 34, versos 6 e 7, é um mistério que transcende a nossa compreensão. Mas é preciso tomar o cuidado de observar que só depois que Faraó se fez surdo diante das repetidas advertências, só depois que os cananeus se contaminaram com intoleráveis abominações, é que Deus endureceu seus corações. Só quando os filhos de Eli ignoraram e desafiaram as suas leis, é que ele tomou a decisão de matá-los. Verso 27. Um homem de Deus. O cântico de Ana e a profecia do homem de Deus são os únicos exemplos registrados de profecia desde os dias de Débora, no começo do período dos juízes. A casa de teu pai, isso é, Arão. Embora a genealogia de Eli não se encontre em parte alguma do Antigo Testamento, o escritor das crônicas declara, 1 Crônicas 24:3, que um dos descendentes de Eli era um dos filhos de Itamar, o quarto filho de Arão. Também o nome de Finéias, outro filho de Eli, é outro elo entre ele e a família de Arão. Êxodo 6, versos 23 e 25. Verso 28. Para queimar o incenso era necessário aspergir um pó sobre brasas vivas e assim criar um aroma. Cananeus, hebreus, gregos e romanos, todos usaram isto no culto às divindades. Verso 29. Porque pisas aos pés. A figura é de um animal mimado e intratável. Deuteronômio 32:15. Versos 31 a 35. O versículo 31 refere-se ao massacre dos sacerdotes em Nobe. Os versículos 32 e 33 referem-se à deposição e consequente pobreza de Abiatar. O versículo 35 dá a ascensão de Zadok ao sumo sacerdócio. Ezequiel, em sua visão do novo templo, viu os filhos de Zadok como sacerdotes verdadeiros. Verso 31. Para que não haja mais velho nenhum em tua casa. O castigo de uma morte prematura perseguia os descendentes de Eli. Os filhos de Eli morreram no auge da sua masculinidade. Capítulo 4, verso 11. Mais adiante, Saul massacrou os sacerdotes de Nobe. Capítulo 22, versos 16 a 19. E, por fim, Salomão retirou Abiatar do sacerdócio. 1 Reis 2, versos 26 e 27, e a linhagem sacerdotal de Eleazar prevaleceu, conforme a promessa de Deus. Números 25, versos 10 a 13. Verso 32. E verás o aperto da morada de Deus. Isso provavelmente refere-se à contaminação do tabernáculo onde o Senhor habitava em Siló pelos filisteus. Jeremias 7, versos 12 a 14. Verso 34. Ser-te-á por sinal. A morte dos 2 filhos de Eli no mesmo dia confirmou a profecia. Capítulo 4, versos 11 a 17. Verso 35. Então suscitarei para mim um sacerdote fiel. Embora alguns tenham identificado esse sacerdote com Samuel e outros com Cristo, é melhor ver o cumprimento dessa profecia na ascensão de Zadok e sua família, no ofício sacerdotal nos dias de Salomão. 1 Reis 1, versos 7 e 8, 2, versos 26, 27 e 35. Esse fato estabeleceu o ofício do sumo sacerdote na linhagem de Eleazar e Finéias. Números 25, versos 10 a 13.
edificar-lhe-ei uma casa estável. Os filhos de Zadok também ministrarão no templo do milênio. Ezequiel 44:15 e 48:11. Meu ungido. Refere-se ao Messias que irá derrotar os inimigos de Deus e estabelecer seu governo no milênio. Verso 10. Verso 36. Um bocado de pão. O julgamento correspondia ao pecado. Aqueles que haviam devorado os sacrifícios, versos 12 a 17, foram rebaixados a mendigar um bocado de pão. Alguns mestres modernos acham neste versículo uma figura das dificuldades a que os sacerdotes dos santuários locais foram levados quando esses últimos foram abolidos pela reforma de Josias.